Rapaziada, mais uma vez, né, a Mucurinha aí sendo humilhado. Aliás, né, esses caras têm um tesão por lanterna de campeonato que eu vou te contar, meu amigo. Foram 3 lanternas seguidas no quadrangular final. Mais uma lanterna agora na segunda divisão. Um campeonato que eles enchiam a boca pra falar. Enchiam a boca de farofa. A gente é bicampeão. É, mas também não ganha já há uns 300 mil anos, né? Não consegue fazer uma campanha que preste há uns 300 mil anos, né? Vive só disso aí. Só vive disso. Só vive de soberba. Que não consegue fazer uma campanha minimamente decente na Série B. Não consegue sequer honrar. Enquanto o Remo tá aí fazendo bonito, honrando, jogando, vocês vivem com soberba. Tá aí, pega a soberba e põe pra agarrar lá no gol lá, porque o Matheus Nogueira, coitado, meu amigo, não consegue pegar nada. Tudo que vai no gol é gol. Cara, é muito constrangedor esse time da Mucura, mano. É um time horroroso. Falar que esse time da Mucura é ruim é chover no molhado, né? Aí a gente resgata vídeos antigos do Marcelo Guedes, né? Resgatamos vídeos antigos do Radbala. Esses caras aí, esses mucurentos, que, sinceramente, a gente olha pra esses caras e pensa que esses caras estão torcendo pro Real Madrid, pô. Cara, tu torce pra Mucura, cara. Tu torce pro Paysandu, velho. Se tu torcesse pro Flamengo, pro Palmeiras, eu até entenderia a tua soberba. Mas tu torce pro Paysandu, mano. Um time totalmente inconstante no futebol, que viveu ali 3 anos ali de um mínimo protagonismo. Golfinho subiu e caiu de novo. A possibilidade muito grande de ano que vem fazer uma vergonha na Série B, na Série C, né? E cair pra Série D, porque tá com salários atrasados, se não me engano, 3 meses. Só piora, mano, só piora. E aí tu vai lá na rede social desses caras zoar eles, tu fica mais deprimido. Mas assim, não deixe de zoar, meu amigo. Não deixe de encarnar, não. Encarne até o que você puder. Porque se fosse o contrário, estavam cheios de garganta aí, falando um monte de merda. Então, não deixe de encarnar, pô. Não deixe de encarnar. Pode encarnar lá, ir lá, faça a sua parte, encarne, porque esses caras merecem. Eles merecem toda a encarnação possível, né? E assim, gente, deixa eu falar um pouco aqui sobre o time do Remo e também bora falar um pouco sobre o Cuiabá. O Cuiabá tá cheio de desfalques também para esse jogo contra o Remo, né? Gente, eu vou ser curto e grosso aqui, tá? Pro Remo subir para a Série A, ele tem que ganhar pelo menos 3 jogos desses 5 que ele tem em disputa. O grande problema é que o Remo tem 3 jogos fora de casa. O Remo enfrenta Cuiabá, Novo Horizontino e Avaí. Em tese, o jogo do Avaí é um pouco mais tranquilo, porque provavelmente na penúltima rodada o Avaí já não vai estar brigando mais por nada. Então, a tendência é que o clube que seja um jogo ali de final de ano, né? E o clube do Remo consiga, se chegar vivo, claro, na penúltima rodada, uma vitória contra o Avaí. Agora, contra o Novo Horizontino, Cuiabá, né, e também no meio desses 2 jogos, a Chapecoense, são 3 guerras, rapaziada. São 3 guerras. O Guto Ferreira vai ter que trabalhar o mental desses jogadores. Ele vai ter que trabalhar isso. Não dá. Não dá para pensar de outro jeito. Não dá para pensar numa outra solução, numa outra situação. Ou a gente ganha esses times e não perde para eles. O mais importante é não perder para esses times. E também, claro, né? Nesses 3 jogos a gente não pode somar 3 pontos, por exemplo, empatar 3. Seria a mesma coisa que perder 2. Ah, mano, mas tu vai frear a Chapecoense, tu vai frear o Novo Horizontino, tu vai frear o Cuiabá. É, mas também tu não vai conseguir chegar próximo dos outros. Ou você acha que os outros times vão perder 3 jogos? Se tiver que empatar, eu prefiro que o Remo vença 2 e perca 1. Sinceramente. Vou para pensar nesse caso, o que seria melhor seria isso. O jogo contra o Cuiabá, cara, é um jogo que dá pro Remo ganhar. Dá pro Remo chegar lá e conseguir a vitória. Mas não vai ser o fácil. O Cuiabá é um dos melhores visitantes da competição. É um time encardido jogando lá, mesmo sem tanto público assim, né? Recentemente o presidente do Cuiabá fez uma entrevista aí reclamando do público, dizendo que o torcedor queria o time na Série A, mas que não ia para os jogos. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, né? O cara foi a público lá
né, reclamar de reclamar de torcida, né? A gente sabe que poucos times têm o privilégio que o Remo tem. Você já parou para pensar, cara, que a nossa região, no norte, só o Pará tem esse privilégio ainda de ter clubes ali que são, teoricamente, a primeira opção, como por exemplo Fortaleza, Ceará. Lá em Fortaleza, né, lá no Ceará, tem sim misto. Tem sim cara que torce pro Flamengo, cara que torce pro Palmeiras, cara que torce pro Corinthians. Só que eles são em menor número. No Pará também tem, e deveria ser em menor número. Tem que ser, né? Ah, mas o Paysandu tá na Série C, ué. Meu amigo, se você é bicolor e diz que você é bicolor mesmo, tem que torcer pro time na fase ruim também, pô. Se bem que a Mucura só vive fase ruim, né, cara? Não, só vive fase ruim, os caras arrotam soberba, que é uma beleza. Mas, assim, você tem que torcer pros times, e nós temos esse privilégio. Cara, a gente, ao lado do Atlético Paranaense, ao lado do Coritiba, somos os únicos times que podemos ostentar grandes públicos. Os outros todos são clubes de médio e pequeno porte, pô. Clubes ali que colocam 3 mil e comemoram, como é o caso do Atlético. Mas a gente precisa entender que para a gente arrastar um grande público, a gente precisa ter um time sólido, uma campanha sólida, né? E o Guto Ferreira tá aí meio que batendo quebrando a cabeça para montar esse time do Remo. Lembrando, o Léo Lang será titular contra o Cuiabá, porém o Igor Vinhas viajou. E se tiver condições, tá? O Igor Vinhas ainda não está 100%, mas se tiver condições, o Igor Vinhas será o titular. Eu acho que o Guto vai deixar o Léo Lang lá. Eu acho que vai levar o Igor Vinhas mais, mesmo por condição, para jogar no sacrifício, caso precise. Mas acredito que ele vai dar uma oportunidade para o Léo Lang. Né? O Léo Lang deve começar jogando. Bora falar aqui sobre o Cuiabá, rapaziada. O Cuiabá tem pelo menos 6 desfalques, tá? Para esse jogo aí. 6 a 7 desfalques. Desfalques por lesão. Tem um goleiro Matheus Pazinato. O zagueiro Alain Pereu. Aliás, o Alain Pereu é um ótimo zagueiro. O volante Caleb. E o atacante Alisson Safira. Esse aí, meu amigo, é uma perda, sim, absurda. De nível... O Alisson Safira pro Goiás é a mesma coisa do Rangel pro Remo. É a mesma coisa, gente. É um jogador importantíssimo, talvez um dos melhores do Goiás. E tá fora. Tá totalmente fora aí por lesão e tá fora da temporada também. Suspensos, temos o goleiro Luan Poli, o zagueiro Natan Cardoso e o meio campo Lucas Mineiro, tá? Esses são os jogadores suspensos aí do Goiás. E uma coisa que a gente chama muita atenção, né? Do Goiás não, tá, gente? Do Cuiabá, perdão. Uma coisa que chama muita atenção é que o time do Cuiabá ainda tem chances de acesso. O time tem 50 pontos. Sabe que se vencer o Remo vai se aproximar. Não vai entrar no G4, mas vai se aproximar do G4. Vai ficar um ponto do próprio Remo, que é o primeiro time do G4. Mas que vai ter que secar Novo Horizontino, por exemplo, que joga em casa contra o Botafogo. Cara, esqueça. O Novo Horizontino vai ganhar do Botafogo. O Remo, para continuar no G4, ele vai ter que ganhar esse jogo do Cuiabá. Não tem outra alternativa. Se bem que o Criciúma ele vai enfrentar o Goiás, né? O Criciúma enfrenta o Goiás. E mesmo que, por exemplo, tenha um vencedor nesse jogo ou houver um empate, o Remo precisa ganhar do Cuiabá ou pelo menos empatar para permanecer ali muito colado no G4. Mas, cara, uma vitória do Remo em cima do Cuiabá deixaria o Remo muito próximo da primeira divisão, mano. Muito próximo. Porque não é só as 2 vitórias que ficariam faltando em 4 jogos, mas sim também a possibilidade de você ganhar os 2 jogos em casa e garantir seu acesso. O único jogo que o Remo precisa ganhar fora de casa, ganhando o Cuiabá, ele já garante. E aí ganha da Chapecoense, né? Consegue ali ficar a uma vitória que pode ser contra o Novo Horizontino. Ou se perder para o Novo Horizontino, empatar com o Novo Horizontino, ganhar do Avaí fora de casa também, totalmente possível. Né? Para chegar na última rodada ali contra o Goiás só para cumprir a tabela, porque já conseguiu acesso e fazer uma festa incrível. Imagina só, cara, o Remo chega em Belém contra o Goiás já com o acesso debaixo do braço, ali com a possibilidade ímpar do torcedor comemorar. Meu amigo, pode botar o ingresso que vai vender tudo. O torcedor vai querer comemorar dentro do estádio com o time. Isso é importante também, né? Esportivamente, o acesso para o clube do Remo é algo surreal. São mais de 150 milhões, rapaziada.
mais de 150 milhões de reais que o Clube do Remo poderá arrecadar aí nessa reta final. Deixa eu só corrigir uma última informação, que hoje de manhã eu falei que o Vinícius poderia ser contratado, mas não, gente, tá? A janela fechou totalmente. Nem jogadores que estão sem clube o Remo pode contratar mais, tá? Então, para vocês ficarem aí cientes sobre essa situação do Vinícius, tá? O Remo não pode mais contratar ninguém. Mesmo que o Remo quisesse trazer o Vinícius, ele não conseguiria. E mais uma vez mantenho a minha opinião, tá? Acho que o Vinícius já teve o tempo dele no Remo. Acho que a saída dele não foi das melhores por tudo que ele fez no clube. Mas o tempo dele com a camisa do Remo já passou. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.